2014, 2015 eu sentei com um dos meus professores de ETEC, que depois veio ser meu orientador, e falei pra ele que eu não queria mais dança do ventre. E ele falou pra mim, seria o caso de você ressignificar a dança do ventre pra você, ao invés de simplesmente desistir dela? Két karodban ringatózom csendesen. O primeiro contato com arte que eu tive foi com a música. Meu pai era músico, comecei a estudar música também, gostava muito de ouvir música, mas o que eu gostava mesmo era de dançar. Eu sempre fui uma criança muito inquieta e desde pequenininha eu já curtia parar na frente da televisão e ficar imitando as pessoas dançando. E foi através da televisão, inclusive, que eu tive o primeiro contato com uma bailarina de dança do ventre. E quando eu vi aquela mulher fazendo aqueles movimentos que, né, não são normais no nosso cotidiano, eu achei tão maravilhoso e eu fiquei encantadíssima. Eu pensei, quando eu crescer, se eu aprender essa dança, eu vou ser uma super mulher. E com 13 anos, 14 anos, foi quando eu consegui iniciar meus estudos na dança do ventre. Foi a primeira dança que eu fiz e foi muito maravilhoso, porque eu estava indo fazer algo por mim, porque eu gostava. Não tinha essa coisa de buscar bem-estar ou de fazer para dançar pro marido, namorado, isso nem passava na minha cabeça. E tudo que eu tinha ali, ou que chegava pra mim através daquele aprendizado, era muito maravilhoso. E foram quebrando vários paradigmas e preconceitos na minha vida. Então eu amava o cheiro de incenso, eu adorava a música, eu curtia muito cada movimento que eu aprendi, eu não via a hora de chegar a outra aula. Me esforcei muito, inclusive, para poder fazer a dança do ventre, porque os meus pais não me apoiavam a estudar dança, principalmente dança do ventre. Depois de um tempo, eu percebi que eu gostava tanto que eu comecei a me dedicar e conversei com a minha professora sobre o meu interesse de me profissionalizar. Nesse momento em que eu fui me profissionalizar, a gente tem aqui uma mudança de estado, né, em relação à dança, porque como em qualquer outra profissão, você vai se unir a grupos, você vai divergir de opiniões, vão existir os conflitos. Mas aquilo não era um problema pra mim, porque eu gostava tanto daquilo que podia acontecer o que fosse, eu tava ali, eu tava dançando, eu tava dando aula, eu tava curtindo fazer aquilo. Teve um momento em que houve uma ruptura entre esse espaço que foi o espaço que eu me formei, que eu aprendi a dançar e que eu me formei, que eu atuei como professora de dança. E foi nesse momento que eu me senti com mais liberdade pra explorar o mercado da dança e tentar conhecer meios de atuar na dança, né? E aí tudo se intensificou a carga horária de trabalho, a quantidade de trabalho, porque eu tava com uma escola, eu cuidava dessa escola, dava aula, fazia show em bares, fazia show em eventos, estava desenvolvendo espetáculo, dirigindo espetáculo, coreografando, enfim, fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. E foi quando eu pensei que eu tivesse entendido que o meu lugar era a sala de aula, como professora. E eu entendi dessa forma e percebo hoje isso porque a sala de aula era um lugar que melhor me acolhia e que eu me sentia mais protegida. Porque com toda essa intensidade eu vivi coisas boas, mas eu também entrei em contato com muita coisa que não era legal. E dentre essas coisas que não eram legais, como por exemplo bullying em camarim, desrespeito entre os profissionais, a falta de ética muitas vezes em relação a alguns comportamentos, ou até mesmo a hierarquia, que não está num lugar de organização, mas sim de poder sobre o outro, eu me indignava e o que eu ouvia era, olha, faça o seu e deixa isso daí pra lá, né? E eu ia percebendo cada vez mais que alguns comportamentos implicavam, inclusive, no mercado da dança, na forma como a gente atua, na forma das pessoas reconhecerem o nosso trabalho como arte e ser algo valioso, a gente poder ser remunerado e viver da dança e não só sobreviver, além também de injustiças com outros colegas, porque nem sempre a coisa pegava pra mim, mas pegava pro outro e eu via aquilo de uma forma muito, nossa, mas por que isso está acontecendo? Afinal de contas, quando eu paro para revisitar o primeiro momento que eu vivi com dança, foi algo tão feliz, foi algo tão maravilhoso, como que pessoas que fazem o que amam, né, que têm o privilégio de trabalhar com arte, mesmo existindo todas as dificuldades que a gente sabe que existe, dá tempo, velho,
de agir dessa forma que é tão ruim pra todo mundo. Não é só pra pessoa que tá sofrendo na pele aquilo, é pra todo mundo, inclusive pra quem tá fazendo. E aí eu comecei a achar que eu tava errada, porque tinham tantas colegas que conseguiam lidar com aquilo e tá atuando como bailarina em todo e qualquer lugar, com toda e qualquer condição. Eu pensei, bom, o problema sou eu que sou briguenta, eu que, né, não consigo ficar quieta, eu que tô errada. E sempre tinha um pensamento muito individualista, faça o seu, faça a sua parte. E fazer a minha parte, pra mim, não era só fazer dança e ganhar o meu dinheiro e ir embora. Tava nesse lugar também de não ver algo que era injusto acontecer e simplesmente passar batido. Não tava nesse lugar só individual. E aí foi o momento que eu me recolhi à sala de aula. Nesse momento que eu fui me dedicar a dar aula, foi quando outros questionamentos vieram também. Porque é muito fácil pra gente, enquanto professor, responsabilizar o aluno pelo desenvolvimento dele. A gente achar que a gente tem tudo e que a gente está passando tudo para que aquele aluno de fato se desenvolva dentro daquilo que a gente promete através da prática da dança, né? E uma das minhas promessas era: eu acredito que toda e qualquer pessoa pode dançar a dança do ventre. E aí, de repente, 1 ano, 2 anos depois, eu olhava para as minhas alunas, tinham pessoas que tinham mais habilidade, mas eu não sabia se de fato elas tinham consciência sobre aquilo que elas estavam fazendo. Tinha gente com mais dificuldade, mas eu me lembro de meninas que se dedicavam à dança em algum nível. E eu não via um desenvolvimento, parece que deu uma estagnada. Então, às vezes elas faziam tudo o que eu pedia para elas fazerem, mas tinha alguma coisa que não estava legal. E aí eu comecei, ao invés de ficar cobrando que elas se dedicassem mais, eu comecei a me questionar se não faltava ferramentas para que eu pudesse entregar para elas possibilidades delas alcançarem o resultado que elas também estavam buscando, né? Dentro daquela estética de dança que eu estava desenvolvendo elas. E aí foi quando o bichinho começou a me remoer e eu fui parar dentro do ETEC de Artes. E aí dentro do ETEC de Artes a gente tinha um trabalho voltado para técnico em dança. Então as informações era para que eu aprendesse melhor a trabalhar meu corpo e atuar como bailarina. Porém, como eu já tinha experiência como professora e eu passei aí um bom tempo observando as minhas alunas, questionando, e eu observava tanto que algumas imagens ficaram registradas, que quando eu ia para alguma atividade, fosse teórica ou prática, me vinham as imagens de algumas alunas que eu falava, putz, tem alguma coisa errada. E aí eu falava, já sei porque que a Fernandinha não estava entregando o que ela estava buscando e o que eu estava propondo. Desalinhamento, peso para dentro do pé, torção no joelho, musculatura que não precisava estar contraída, está contraída. E agora, que legal, mais do que identificar isso, eu tenho ferramentas para poder organizar essas meninas, para organizar o corpinho delas e trazer mais consciência para esses corpos, porque eu também comecei a entender que da mesma forma que eu descobri lá que eu não tinha consciência nenhuma do meu corpo, elas também não tinham consciência do corpo delas. E aí várias coisas começaram a surgir na minha cabeça, comecei a me questionar ainda mais sobre o que eu estava prometendo em relação aos benefícios da dança na vida de quem praticava, e se eu realmente tinha bagagem, ou se até aquele momento antes da ETEC eu realmente eu tinha condições de entregar aquilo que eu estava prometendo. E eu comecei a descobrir que não. E foi quando eu comecei a organizar essas informações para começar a trabalhar e entregar aquilo que eu estava prometendo e melhorar a vida das minhas alunas em sala de aula. Em contrapartida também tinha a minha observação como bailarina dentro do ETEC de Artes. Porque quando eu cheguei lá, o diálogo, a discussão, o pensar dança estava num lugar totalmente diferente do que eu estava acostumada até aquele momento vivendo a dança do ventre. A galera não estava discutindo figurino, não estava discutindo a calcinha da colega, se tem muita pele à mostra, pouco, se é vulgar, se não é vulgar. Eles estavam discutindo dança, corpo. E aí eu tive a oportunidade de ver várias formas de expressões artísticas através da dança. Então, desde um lugar onde existe uma arte mediática, que tem a forma, que tem a estética, até as pessoas que utilizavam dos movimentos do cotidiano para se expressar através da dança com conceitos de dança, e por isso a gente podia chamar de dança. Tinham pessoas querendo fazer estilo High School Musical, né? E tinha galera que estava querendo problematizar política e movimentos sociais dentro da dança. E a ETEC de Artes era um lugar que incitava muitos alunos a debater, a discutir, a questionar,
os professores não entregavam as coisas de mão beijada pra gente. Então não tinha essa coisa de, olha, o artista e a política não devem se relacionar, porque isso aqui pode não ser bom pro teu marketing quando você sai daqui e for vender teu trabalho. Não, era importante a gente pensar nisso, pra gente pensar inclusive como o movimento político, social no nosso país estava impactando diretamente em quem estava produzindo arte e cultura. Foi exatamente quando eu percebi esse lugar diferente de debate de dança, aonde estava a maioria das pessoas, eu não posso dizer todas as pessoas, mas onde estava a maioria dos discursos, debates e pensar dança na dança do ventre, e aonde estava a outra galera pensando e debatendo dança. E aí foi o momento que eu cheguei no meu professor e falei pra ele, olha, eu acho que eu não quero mais dançar dança do ventre, porque eu sempre ouvi que havia muitas futilidades, mas agora eu percebo realmente que assim, a dança ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, mas dentro do trabalho de dança que eu vejo a possibilidade de atuar, eu não consigo fazer dela essa ferramenta. Eu acho que eu não quero mais dançar dança do ventre. E ele falou, Laine, toda vez que você está fazendo alguma coisa aqui dentro que se relaciona com a dança do ventre, por exemplo, nas danças brasileiras que muitas vezes eu via movimentos similares ou um ritmo similar, eu ficava feliz. E aí ele falou, você fica feliz. Será que você precisa realmente abandonar tudo que você aprendeu até aqui ou você precisa ressignificar? E aí foi interessante porque na hora que ele falou de ressignificar, como se uma luz no fim do túnel tivesse acendido, mas ela assim, ela deu um clarão e apagou. Porque ele me falou da ressignificação, eu entendi o que seria ressignificar, mas não foi no momento que ele me disse aquilo que aquilo aconteceu. Passaram-se 4 ou 5 anos para que eu pudesse parar hoje e falar, já entendi, vou ressignificar o meu trabalho na dança, vou ressignificar a minha dança, e aí hoje eu consigo falar o que é que eu vou fazer a partir dessa ressignificação. Mas antes de eu chegar nesse resultado, o que aconteceu foi que eu fiz a linha Kinder Ovo. Eu sabia exatamente as coisas que já não me apetecia no meio da dança do ventre, só que eu continuei fazendo porque aquilo traz a característica daquele trabalho, daquela dança, daquilo que eu tô movendo. Então, eu tinha a estética, eu tinha o figurino, eu tinha a música, eu tinha os debates que estavam acontecendo ali, e aí junto com isso eu comecei a trazer técnicas da dança contemporânea, técnicas de consciência corporal, eu comecei a trazer outras coisas. E foi muito interessante porque eu fui fazendo testes e eu fui realmente tendo cada vez mais certeza de tipo assim, essas informações aqui são muito valiosas e podem sim me levar para um lugar que é o lugar que eu quero ensinar dança e que eu sei que pode dar resultados muito legais para as pessoas que estão praticando. Até que no final desse ano eu percebi alunas que estão comigo desde quando eu comecei aqui no espaço, fazendo esse trabalho de consciência do corpo, com essas técnicas mais contemporâneas, aonde eu poupei elas de muitas regras que eu acredito, não, eu tenho certeza que são inúteis no meio da dança, uma série de nãos que são, inclusive os nãos que limitam as pessoas e impactam muito no processo criativo das pessoas. Então, ao mesmo tempo que inicialmente eu consegui ir por um caminho em que eu peguei essas alunas que estavam cruas e tirei delas alguns pesos, conforme elas foram cada vez mais continuando na dança e elas precisavam ir subindo de módulo e conhecendo outras coisas, não tinha como não trazer essas regras, não tinha como não falar o não. E aí no final do ano eu vi meninas que há 6 meses atrás estavam dançando de uma forma muito mais livre, com um ar mais preocupado, com um ar de medo de errar. Não tava mais aquela dança liberta e gostosa de ver, aonde, ok, fizemos o que tínhamos que fazer até aqui, entregue o que você conseguiu alcançar, inclusive tecnicamente falando, agora vamos curtir, vamos aproveitar. O curtir para algumas delas faltou. E aí, ao invés de eu ir cobrar elas, eu parei e pensei, putz, por que isso? Porque chegou num ponto aonde cada vez mais que a gente for entrando nesse caminho, que eu estiver nesse lugar do Kinder Ovo, que eu estiver nesse meio a meio, eu vou jogar elas para situações onde elas vão acabar trazendo para a vida delas, eu vou trazer para a vida delas, tudo o que eu não acredito que vai ser importante no desenvolvimento de dança delas. Ou discursos que eu ouvi, ano que vem eu quero usar um figurino mais luxuoso, de pessoas que muitas vezes estão com problemas financeiros, que estão entendendo o impacto político do nosso país, que muitas vezes não está conseguindo chegar aqui em casa porque a empresa já está pedindo para ficar até mais tarde,
mas já tá pensando no figurino mais glamuroso, ao invés de pensar, putz, eu não tô tendo tempo para poder praticar a dança e a minha dança ser maravilhosa, com roupa ou sem roupa, com um figurino luxuoso ou com uma roupa que eu poderia estar usando no meu cotidiano. E eu falei, pera, eu preciso deixar de ser covarde e eu preciso me reposicionar em relação ao meu trabalho e eu preciso me posicionar em relação ao meu trabalho. Porque, inclusive, o meu trabalho também, eu percebo que ele está diretamente conectado com as questões políticas que acontecem à minha volta. Eu não posso, nesse momento, ser mais uma peça de distração. A gente já tem muita distração gratuitas na televisão, no rádio. Quando uma pessoa ela paga para aprender dança e existe a possibilidade de, através da dança, ela desenvolver um senso crítico, ela conseguir se desenvolver, ter maior consciência sobre si e ver na dança o valor de uma ferramenta, de um instrumento, de uma prática que vai ajudar ela a evoluir em vários sentidos, o que eu estou fazendo se eu estou indo contrário de tudo isso que, inclusive, vai também trazer maior valor para o meu trabalho? As pessoas podem começar a perceber o quanto a arte e a cultura é importante na vida delas. E aí eu comecei a prestar atenção também que eu amo a minha cultura. Eu adoro a minha cultura. Apesar de amar a dança do ventre, o que eu mais amo na dança do ventre são os movimentos da dança do ventre. Porque a música daqui tem tanta coisa para eu aprender, os movimentos culturais que acontecem aqui tem tanto para eu aprender. Quando a gente está falando de dança, a dança do ventre se relaciona com tantas coisas que a gente tem aqui, por que não trazer também para essa forma de fazer dança o que a gente já tem acontecendo aqui, sendo produzido aqui? Porque se tem uma coisa que brasileiro hoje está precisando na vida, é reconhecer o valor de ser brasileiro em todos os aspectos, em tudo que a gente é capaz de produzir. Para a gente entender, inclusive, o quanto o nosso país é autossuficiente e a gente não precisaria estar vivendo na miséria ou vendo irmãos nossos vivendo na miséria. Mas é tudo algo muito gradativo. A pessoa primeiro precisa ter consciência de si, conhecer a si, ter consciência do próprio corpo, para ele criando e percebendo outras necessidades de conscientização. E através da dança eu percebi que era um caminho de se fazer. E aí, com todas essas minhas inquietações, eu acabei encontrando pessoas com as mesmas inquietações que eu no meio da dança do ventre, né? E essa experiência de me relacionar com essas pessoas, conversar, dialogar, trabalhar, me fez perceber que essas pessoas, elas estavam já num outro lugar de discurso, num outro lugar de pensar dança, entendendo quais são as ferramentas que elas podem usar para transformar, já fazendo um trabalho também nessa linha Kinder Ovo, porém ainda no looping, né? Eu entendo o que eu quero, eu entendo o que eu não quero, mas eu faço o que eu quero, o que eu não quero, porque um caminho sem o que eu não quero e só o que eu quero dentro disso aqui, eu não conheço ninguém que esteja de fato fazendo. E aí, quando eu me dei conta disso, de que esses meus amigos, esses meus colegas que eu admiro, que estão já fazendo, se movendo de uma forma diferente, tá nesse looping, eu falei, epa, eu também tô. Eu tô com medo, eu tenho uma série de receios de não fazer mais parte de um grupo, de um mercado, como que eu vou atuar, como que eu vou trabalhar. E aí esse medo, esse receio, esse questionamento também me fez perceber, pera lá, eu tenho as respostas para tudo isso. E foi quando eu comecei a dividir com os meus colegas, com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto e que estão envolvidas com arte, que estão no meio da dança do ventre, e comecei a falar, eu quero fazer o meu trabalho neste lugar, eu quero trazer isso, eu quero manter isso. E essas pessoas viraram e falaram assim, tá bom, você já entendeu aonde é que você quer atuar e como você quer atuar. Agora me diz uma coisa, como é que você vai chamar esse trabalho? Két karodban, la da 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 sem.
La da da da, la da 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 da.